Olá, graça e paz. Em Marcos 4:39, a Bíblia nos diz: E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Lidando com as tempestades da vida é o tema da nossa reflexão e eu espero que Deus fale com você para o louvor da sua glória. Eu gostaria de afirmar logo de início que nenhuma dificuldade ou circunstância adversa são capazes de anular a bondade de Deus. Ele foi, é e sempre será um Deus bom. De modo que a pergunta prática que podemos fazer diante deste texto das Escrituras e que eu pretendo compartilhar com você é a seguinte: o que eu e você podemos aprender com as tempestades da vida? Minha primeira lição para você nesta ocasião é que nós podemos aprender que as tempestades da vida surgem de forma inesperada. Estudiosos dizem que o Mar da Galileia era conhecido por suas fortes tempestades. Eram tempestades que apareciam literalmente do nada. Perceba que inúmeras pessoas neste exato momento estão enfrentando crises inesperadas. É um diagnóstico inesperado, é um acidente, é uma crise que pode abalar o casamento, é uma contaminação por um vírus, que ainda é uma dúvida para todos nós. Você, como discípulo de Cristo, deve estar preparado, já que tempos de tormenta poderão surgir sobre a sua vida. Eu confesso que fico alarmado com afirmações do tipo: nenhuma praga chegará à sua tenda. Quem tem fé está blindado. Meus irmãos, esta não é uma afirmação e nem muito menos um ensino das Escrituras. Tempos de aflição fazem parte da vida de todo cristão. A exemplo temos Paulo, José, Daniel e tantos outros. Uma outra lição que o texto das Escrituras destacam é que as tempestades da vida, elas não estão sob o nosso controle. Os apóstolos ficaram completamente desesperados. Eles não podiam fazer absolutamente nada. A tempestade estava completamente fora de controle. Ela não era administrável. Sempre existirão problemas maiores do que a minha e a sua capacidade de resolver. Essa é a grande verdade. Uma boa pergunta que podemos fazer ao texto das Escrituras neste momento e que, acredito eu, pode ilustrar muito o que a própria Bíblia diz: como podemos conciliar obediência a Deus nestes tempos difíceis ou diante de tempos difíceis? Observe comigo o verso 35. Tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passemos para o outro lado. Passemos. Os discípulos não foram por conta própria. Pelo contrário, foi o próprio Jesus quem os mandou atravessar para o outro lado. Há uma lição importante aqui. Mesmo que eu e você estejamos no centro da vontade de Deus, ventos contrários poderão surgir. Tempos difíceis poderão surgir. Adversidades poderão surgir. Os discípulos estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus havia mandado que eles fizessem. E mesmo assim, eles tiveram que lidar com aquela forte tempestade. Eu creio que as tempestades da vida fazem parte do currículo de Deus para nós. Algumas delas virão sob a clara direção de Deus e outras serão fruto da nossa própria desobediência. No entanto, Deus age em todas elas. Deus permite que a crise venha para que possamos aprender a confiar nele. Uma última lição que eu quero destacar aqui para você é que as tempestades da vida são um teste para a nossa fé. É um teste para a minha e para a sua fé. Os discípulos ficaram amedrontados.
De modo que Jesus disse no verso 40, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé. Jesus chama a atenção dos seus discípulos. Ele não estava reconhecendo a força das ondas ou quão amedrontadora era aquela tempestade, mas sim a falta de fé demonstrada pelos seus discípulos naquele momento de luta, naquele momento de aflição. O fato é que nós precisamos aprender a lidar com esta incredulidade que vive dentro de cada um de nós. Se houvesse um pouco mais de maturidade, eles não entrariam em pânico. A causa, a razão do desespero, Jesus não disse que foi a tempestade, mas sim a falta de fé que estava no coração dos seus próprios discípulos. Todas as vezes que ficamos com medo, duvidamos de que Deus realmente esteja no controle. Aprenda, meu querido, minha querida, a descansar na providência divina. Se o medo atacar o seu coração, agarre-se às promessas de Jesus. Este Jesus a quem nós servimos, a Bíblia diz que ele é grande, ele é extraordinário. Ele é capaz de controlar a natureza, dar ordem para que os espíritos malignos que atormentavam um homem fosse embora por meio de sua palavra. Ele é poderoso para dar vida, mesmo que esta pessoa esteja literalmente morta. Foi o que aconteceu com a filha de Jairo. Jesus demonstra desta forma que sua capacidade de vencer todos os poderes que mantêm o homem aprisionado, o homem refém de sua própria circunstância. Enfim, eu lhe pergunto, qual será a sua decisão? Você ainda continuará temendo as circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Minha oração nesta ocasião é para que Deus transforme o seu coração e o abençoe em nome de Jesus.